Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra, uma meditação, uma breve meditação para os irmãos, e será baseado no texto que se encontra em Mateus capítulo 11, e o versículo 25 e 26 apenas, que diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Queridos, nós estamos diante de um texto que está inserido no Evangelho de Mateus, Evangelho este que traz uma narrativa com um tom judaico, apontando para as promessas do Antigo Testamento. Mateus traz o cumprimento dessas promessas, apontando exatamente para o Cristo, para Jesus que cumpre estas promessas, enfatizando que Ele é o Rei, o Rei dos Reis, o Messias prometido. E quando chega nessa parte aqui do texto do Evangelho de Mateus, nós vemos na narrativa que Cristo ele ergue os olhos aos céus e ele exclama ao Pai. E o interessante é o que ele diz, que ele dá graças ao Pai, o Senhor do céu e da terra, porque este, o Deus Todo-Poderoso, ocultou algumas coisas aos sábios e instruídos. Vale salientar que os sábios e instruídos desta época é exatamente os líderes judaicos que se consideravam sábios, mestres da lei. E Jesus está falando sobre estes. Jesus está dizendo: obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou. Ocultou o quê? O que foi que Deus ocultou a estes? Deus ocultou a este a revelação de que aquele Jesus Cristo é o Messias, de que Ele é o Messias prometido. E Jesus diz que esta revelação ela foi dada aos pequeninos. Pequeninos, quem são esses pequeninos? São todos os seguidores de Cristo. E quem é que seguia Cristo? Os pecadores, os rejeitados, prostitutas, aqueles que na sociedade da época não eram tão bem vistos e eram rejeitados. São estes que são os discípulos de Jesus, e são esses que são chamados de pequeninos pelo próprio Cristo. E Jesus está agradecendo ao Pai porque foi revelado apenas aos pequeninos a revelação especial. E olhando para hoje, amados, nós vemos a sociedade que sempre foi assim, mas hoje ainda mais, que subjuga as pessoas pelo que estas têm no que diz respeito ao financeiro, às finanças, aos bens materiais, aos títulos, aos diplomas, enfim, a sociedade ela traz esse julgamento para com algumas pessoas, e isso faz com que alguns sejam valorizados e outros sejam rejeitados pelo que eles têm. Alguém já disse que nós somos, o nosso valor está no que temos. Se eu tenho um carro, eu sou valorizado pelo carro que tenho. Se eu não tenho um carro, então eu não sou valorizado nada, porque nem carro tenho. O interessante é que Cristo traz esse ensinamento, e nós percebemos esta característica da sociedade. E a grande verdade do Evangelho e de toda a Escritura é que Deus ele chama exatamente os que são rejeitados. É interessante, observa o Antigo Testamento, existe o chamado de Deus para muitos homens foi para homens exatamente numa condição financeira precária, homens de famílias pobres, e muitos deles até na própria família sendo rejeitados e não tão considerados. E Deus levanta promessas sobre esses homens, ergue estes homens, faz destes reis, profetas, enfim. Aí no Novo Testamento nós vemos Cristo falando isso, e isso traz ao meu coração uma grande verdade. É de que Deus ele escolhe quem Ele quer.
como Ele quer. Ele simplesmente escolhe. Ele não olha para a condição financeira. Ele não olha para o título que nós temos. Ele não olha para que família nós viemos, de que família nós saímos dali, saímos de onde, né? Qual é o nome? Não, ele simplesmente chama e ele revela-nos o que? O Cristo da Escritura. Esse Cristo que transformou a nossa vida. Apesar de que mesmo assim sejamos excluídos, sejamos rejeitados por não possuirmos bens materiais, mas o Cristo, Ele glorifica a Deus, e nessa tarde eu também glorifico a Deus, porque o Deus soberano é aquele que escolhe, chama, salva e capacita a quem Ele quer, independentemente da condição financeira. Cristo não quer apresentar que os ricos e aqueles que possuem alguma condição financeira, ou que todos os que estudam são estudiosos, estes não podem ser alcançados pelo Evangelho da salvação. Não é isso que Cristo quer dizer. Apenas Cristo quer diferenciar, dizer, olha, o Pai, ele não é como vocês humanos, que subjugam as pessoas pelo que elas têm. Não é isso que acontece, né? E é exatamente isso que nos faz glorificar a Deus. Glorificar a Deus porque Ele chama pecadores. Como o apóstolo Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele deixa claro em dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as outras. Ele escolheu as que não são para confundir com as que pensam que são. E eu louvo a Deus que na vida destes, humildes, pequeninos, chamados pelo próprio Cristo, é na vida destes que Deus glorifica o seu nome. Porque é exatamente esse o sentido. Por que é que Deus escolheria, por exemplo, eu? Eu sou complicado, não sei você. Eu não sei você, mas particularmente eu sou complicado, sou cheio de crises, de ambiguidades. Mas Cristo, a cada passo que vivo, que me entrego ao Evangelho, eu percebo que Cristo tem um chamado específico para a minha vida. E para que isso? Eu não tenho, não posso, eu não sou. Mas aí é com estes que a glória de Deus resplandece nesse coração. No coração pecador resplandece um direcionamento. O pecador começa a fazer coisas que não faria sozinho. E tudo isso aponta para a glória de Deus. Toda a Escritura glorifica a Deus. Toda a história da humanidade, ela aponta para uma glorificação ao Deus Criador. Então, se você é rejeitado, se você é excluído pela sociedade, até mesmo no âmbito religioso, né? No âmbito religioso acontece muito isso. Se o indivíduo tem condições financeiras, então existe um lugar específico para este. Mas se aquele irmãozinho ele não possui bens materiais, se ele apenas traz gastos à igreja, este não é tão bem visto, nem tão bem tratado. Que Deus coloque no nosso coração também esse sentimento, de não subjugarmos as pessoas pelo que elas têm. Não, mas pelo contrário, amá-las. Amar exatamente os pequenos, os que não têm nada para oferecer, mas amá-los, porque esta é a verdade. Então, se você é excluído, se você é rejeitado dentro do convívio que você vive, descanse seu coração, descanse a sua vida, porque há um Deus que escolhe os pequeninos, há um Deus que escolhe os que não são, para confundir os que são. O que me constrange no Evangelho é porque Jesus gosta de pecadores. Jesus foi questionado por que é que ele comia com pecadores e por que é que ele se assentava com estes para comer e conversar, enfim. Mas aí Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E que ele não veio chamar justos,
mas veio chamar pecadores para o arrependimento. Jesus, ele gosta de pecadores. Ele não aprova os pecados destes, mas ele ama os pecadores. Jesus nos ama. Ama os pequenos mesmo, os falhos, os complicados, os que aparentemente não têm condições de serem homens de Deus ou mulheres de Deus. São estes a quem o Deus Todo-Poderoso, pela sua infinita graça, alcança, salva, transforma e usa no seu reino, conforme Ele bem quer e do jeito que Ele quer. Então esta é a palavra dessa tarde. Coloque essa palavra no seu coração. E espero em Deus que você não se sinta rejeitado. Embora inúmeras igrejas não te aceitem pelo que você tem. Embora inúmeras igrejas não te aceitem pelo fato de você ser pecador. Mas não ligue para isso. A salvação está além da igreja. O Evangelho ele vai além das quatro paredes de uma igreja. A salvação pertence a Deus. O chamado seu e meu pertence a Deus. E será é exatamente esse Deus que irá cumprir as suas promessas, nos revelando o que para muitos sábios e instruídos ele oculta e esconde. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que Deus te seja o motivo da sua alegria do dia de hoje e que você caminhe com Cristo, nunca desistindo, para a glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.